E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da SPW, eu sou o Gui. E meu povo, o último SmackDown do dia 4 de abril foi cheio de momentos interessantes, mas um dos que mais chamou atenção de forma negativa foi o segmento entre Charlotte Flair e a campeã feminina da WWE, Tiffany Stratton. A torcida de Chicago simplesmente não perdoou e tomou conta da situação, vaiando intensamente a vencedora do Royal Rumble, e isso fez com que tanto Stratton quanto Charlotte Flair saíssem do roteiro. Mas quem acabou se saindo melhor nessa promo foi a campeã, deixando Charlotte Flair visivelmente incomodada e abalada. E para quem acompanha a WWE, isso não foi exatamente uma surpresa. A maioria dos fãs já demonstrou que não curte o personagem da Charlotte, nem o modo como a empresa insiste em colocá-la o tempo todo no topo. A verdade é que por anos a, entre aspas, rainha da WWE permaneceu exatamente a mesma, sem evolução alguma. E agora parece que tudo isso está cobrando seu preço, com a sua própria reputação sendo desgastada bem diante dos seus olhos. Charlotte Flair é a mesma personagem desde sempre. Ela fez a sua estreia na WWE em 2013 no NXT, com ninguém menos que seu pai, Ric Flair, ao seu lado. Isso, é claro, chamou a atenção logo de cara, mas também foi um tiro no pé. Ao mesmo tempo em que ganhava destaque, ela acabava ficando à sombra de uma lenda e ainda passava a impressão de ser apenas a filha do papai que estava ali por causa do seu sobrenome. Felizmente, a WWE logo percebeu isso e passou a chamá-la apenas de Charlotte por um bom tempo. E sim, ela mostrou que tinha talento de sobra, se tornou uma das Four Horsewomen junto com Becky Lynch, Sasha Banks e Bayley, e ajudou a mudar o rumo da divisão feminina da WWE. Mas o problema para Charlotte começou mesmo quando ela subiu para o main roster. Não foi por falta de oportunidade, pelo contrário, ela sempre esteve no topo da divisão feminina, acumulando nada menos de que 14 cinturões mundiais. E a WWE tenta vender esse número como algo grandioso, comparando ao recorde do seu pai, Ric Flair, mas a verdade é que tanta troca de cinturão em tão pouco tempo tirou o peso das conquistas. E muitos desses reinados foram curtos e completamente sem impacto algum. E se você é um cara que acompanha a WWE há muitos anos, como eu, já sabe exatamente como funciona essa história da Charlotte Flair. Sua personagem simplesmente não muda, seja como babyface ou seja como heel. Ela sempre aparece com aquele ar de superioridade, queixo erguido, dizendo que é uma rainha, que é melhor que todas as outras, o mesmo discurso de sempre. E ela quase nunca demonstra outra emoção, além de arrogância ou surpresa quando alguém ousa enfrentá-la. E sim, meus amigos, Charlotte é uma lutadora incrível no ringue, mas a sua personagem está desgastada faz tempo, repetitiva, sem graça e sem evolução. E outra coisa que é importante a gente falar aqui é que o retorno mais recente da Charlotte no Royal Rumble acabou escancarando as suas fraquezas. Quando Charlotte Flair acabou voltando no Royal Rumble desse ano, era para ser um momento épico, mas ao invés disso, muitos fãs já reviraram os olhos no anúncio. E ao invés de celebrarem o retorno de uma estrela lesionada que lutou para voltar aos ringues, o sentimento foi de olha lá vamos nós de novo. E todo mundo já sabia o que ia acontecer. Charlotte Flair seria empurrada ao topo mais uma vez. Antes mesmo de pisar no ringue, já dava para prever. Ela venceria o Royal Rumble e enfrentaria Tiffany Stratton na WrestleMania 41. Porque a verdade é que o personagem da Charlotte simplesmente não existe fora da disputa por cinturões. E é só isso que define o personagem dela. Falta qualquer traço de humanidade que permita ao público se conectar com ela. No Raw seguinte à vitória do Royal Rumble, Charlotte estava sendo vendida como uma possível babyface corajosa, mas foi vaiada sem piedade. Os fãs já estavam de saco cheio, inclusive eu, com todo esse enredo reciclado. E foi então que a WWE teve que mudar o rumo às pressas, transformando Charlotte em heel de novo. E essa poderia ter sido a oportunidade perfeita para Charlotte mostrar vulnerabilidade, reconhecer o motivo das vaias e prometer mudar, ou até enlouquecer de vez com a rejeição. Mas o que a WWE fez? Apenas repetiu a fórmula de sempre, deixou Charlotte ainda mais arrogante e odiando os fãs. Os tempos mudaram e os fãs querem algo novo na mesa nessa nova era da WWE.
E a velha personagem da Rainha Snob no topo já não cola mais. A coisa ficou tão fora de controle que a WWE teve que transformar Tiffany Stratton em babyface, mesmo com a personagem fazendo coisas questionáveis. E até porque o público simplesmente torcia por ela. Charlotte então tentava diminuir Tiffany Stratton com promos genéricas, a mesma coisa que ela já usou 1000 vezes e nada colava. E foi então quando Tiffany Stratton saiu do script e rebateu de verdade, o público acabou vibrando. Porque aquele momento, aquela fala ali acabou sendo real, foi uma coisa autêntica, e é isso que tá faltando na Charlotte Flair. E é por isso que a WWE precisa urgentemente reinventar esse personagem da Charlotte. E essa luta entre Charlotte Flair contra Tiffany Stratton na WrestleMania 41 tem tudo pra ser constrangedora. E não é por falta de talento de nenhuma dessas duas mulheres, mas sim pela reação do público. Pode esperar uma enxurrada de vaias pesadas para Charlotte, no estilo hit que vimos entre Brock Lesnar contra Goldberg na WrestleMania 20. E a essa altura não há muito que a WWE possa fazer para mudar a imagem de Charlotte Flair nas últimas semanas que restam, mas depois desse combate, uma coisa é certa, sua personagem precisa mudar de verdade. Charlotte precisa perder e ser humilhada, dando início a uma nova fase, com uma nova gimmick. E a história da luta livre mostra que isso funciona. Todas as outras integrantes da Four Horsewoman já mudaram suas personagens e colheram muitos frutos por causa disso. Bayley era adorada com a sua gimmick fofa de abraço no NXT, mas no roster principal ela ficou saturada. Então Bayley se reinventou, e se reinventou mais de uma vez inclusive. Becky Lynch evoluiu e virou a The Man, se tornando a maior estrela da empresa. Sasha Banks saiu da WWE e virou Mercedes Moné, provando que mudar de rota pode ser o certo. Se funcionou para todas elas, por que não poderia funcionar para Charlotte Flair? E a maior prova que mudar é possível está em John Cena. Ele também foi vaiado por anos porque o seu personagem parecia sempre o mesmo. E é claro, o estilo de personagem dele era diferente da Charlotte Flair, mas o problema era igual: repetição. E acabou levando 2 décadas, mas John Cena enfim inovou com o tão esperado heel turn. Roman Reigns também se reinventou e acabou virando um fenômeno dentro da WWE. E Charlotte Flair também pode, mas vai ter que suar bastante. E a resposta não é simplesmente transformá-la em babyface, porque o público não vai engolir isso. O que precisa acontecer é o fim imediato dessa gimmick de rainha. Charlotte tem que mostrar vulnerabilidade, profundidade e algo que gere empatia. Seja como babyface ou vilã. Até lá, tudo vai continuar igual, porque enquanto o personagem dela não mudar, a rejeição do público também não vai mudar. Então é isso, galera, chegamos no final do nosso vídeo, mas eu queria saber de você, o que você acha da personagem da Charlotte? Você curte a Charlotte? Você odeia a Charlotte? Eu queria saber de você, coloca aí nos comentários para poder conversar contigo. Então é isso, galera, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu passei para vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!